Olá, esse é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe exatamente como se trabalha na polícia, na justiça, no Ministério Público e também na mídia. Isso mesmo, como a mídia trabalha, como os jornalistas trabalham. E hoje nós vamos voltar um pouco no tempo. Nós vamos voltar a uma São Paulo de 1937. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, colaborando para contar essa história que gira em torno do Castelinho, o famoso Castelinho que fica aqui na Avenida São João, em São Paulo. Um crime incrível que você vai saber os detalhes agora, cercado de alguns mistérios até hoje, Lombardi. Pois é o Castelinho da Rua Apa, o famoso Castelinho, é um castelinho que foi construído nos moldes dos castelos franceses, na Rua Apa com a Avenida São João. O Castelinho da família Reis era assim, a família Reis era uma família abastada, de descendência portuguesa, dona inclusive de um dos principais cinemas de São Paulo. O cinema chamava-se Broadway, um dos cinemas que tinha sido construído em 1912. Era uma coisa incrível, né? São Paulo de uma outra época, super frequentada das pessoas. As salas dos cinemas de São Paulo eram as salas como se fosse de um teatro. Na família, nesse castelinho morava a família. Era um médico chamado Virgílio César Reis, a mulher dele Maria Cândida e dois filhos, um advogado Álvaro e um também que era advogado, mas ele não cuidava de advocacia do direito, chamado Armando, que cuidava do dinheiro da família, Percival. Que, aliás, era muito dinheiro, Lombardi. Era uma família de muitas posses, uma família abastada, que construiu esse castelinho aí na Rua Apa, que está lá até hoje. O castelinho está lá intacto, já foi abandonado, mas agora foi restaurado, ele está bonitinho novamente. Esse castelo, Lombardi, é uma réplica de um castelo medieval na França. Então ele foi feito com essa arquitetura, ele tem os vitrais coloridos, com pinturas de grandes e renomados artistas franceses. Tinha também a época desse tríplice homicídio, ou 3 mortes seguidas. Ele tinha tapetes indianos e lá morava a família. A mãe, Maria Cândida, conhecida como Candinha, e o Álvaro e o Armando, os dois filhos dela, Lombardi. Porque quando os 3 foram encontrados mortos, o médico, né, que era o chefe da família, Virgílio César Reis, estava viajando para a Europa. Ele estava viajando para a Europa quando ele morreu. Teve um problema, um infarto, acabou morrendo. O Álvaro, que era o advogado, ele era um exímio patinador. E era um homem vivia em festas, mulherengo, era um bom vivant, em outras palavras, como se diz no francês. Boa vida, vivia a boa vida, enquanto o Armando cuidava do dinheiro da família. E aí teria começado uma briga quando o Álvaro simplesmente queria fechar o cinema, que era o que dava dinheiro também para a família, e queria montar uma pista, de patinação ali. E ali teria começado a briga entre os irmãos, pessoal. Exatamente. Pelo fato dele ser patinador, ele tinha uma paixão muito grande pelos patins. Então passou pela cabeça dele construir no lugar do cinema, desmontar todo o cinema e montar um rink de patinação. Ideia com a qual o irmão dele não se conformava. E um dia os dois se encontraram nesse castelinho da Rua Apa, onde moravam, e passaram a ter uma discussão que foi aos poucos se tornando violenta, cada vez mais violenta, a ponto de cada irmão empunhar revólver um contra o outro. E a mãe dos dois tentou se interpor, tentou terminar com a discussão. Aí aconteceram disparos em circunstâncias que nós vamos ver agora. O fato é que pelo menos um dos irmãos foi atingido, a mãe também. Então, um dos irmãos seria o assassino e, segundo a conclusão da polícia, o segundo irmão, depois da morte do próprio irmão e da mãe, decidiu suicidar-se, Lombardi. A polícia foi chamada, a polícia e a perícia começaram a levantar uma série de hipóteses a respeito. O Álvaro teria matado a mãe, que se interpôs, como você falou, Percival, entre os dois durante a discussão, e depois matado o irmão e em seguida tirado a própria vida.
Bom, quando a gente fala a respeito de perícia, e a gente fala muito, explica aqui o trabalho dos peritos, eu conversei com um perito a respeito disso, remetendo exatamente a 1937, porque existiam munições diferentes. E parece que eles encontraram apenas uma arma, então havia uma suspeita até que tinha uma quarta pessoa neste local do crime, Percy. Pois é, os 2 corpos dos irmãos foram encontrados. Essa foi a visão que os peritos tiveram da antiga polícia técnica. Não era como a gente diz hoje a polícia científica, né, Lombardi? Então os 2 corpos estavam lado a lado e ao lado do Álvaro tinha uma pistola semiautomática, a Parabellum, a velha Parabellum, que era uma arma muito utilizada, inclusive, pela polícia. No corpo da mãe, o laudo constatou a existência de 3 projéteis, 3 perfurações. Depois, houve um conflito entre polícia técnica e os peritos do Instituto Médico Legal. Por quê? Porque no corpo de Maria Cândida, a mãe dos 2 irmãos, foi encontrado um 4º projétil. Quer dizer, a mulher foi atingida por um 4º disparo, um 4º tiro, e essa bala, esse projétil, estava alojado nas costas da mãe. Então era um tiro a mais. Então imaginou-se que havia, evidentemente, uma segunda arma sendo utilizada. Acontece, Lombardi, que essa outra arma, embora comprovado tecnicamente que os calibres das armas ali eram diferentes, essa segunda arma nunca foi encontrada. Daí ter surgido a hipótese de ter uma outra pessoa na cena dos assassinatos dos irmãos, eventualmente um suicídio e a morte da própria mãe dos irmãos, Lombardi. Então, e aí um outro detalhe interessante da perícia, né? Porque na época eu dei uma lida em todo o material sobre esse crime, que também eu escrevi sobre isso, sobre o Castelinho da Rua Apa, e tinha pólvora. No exame que eles fizeram residográfico, tinha pólvora na mão do Álvaro e na mão do Armando. É uma coisa muito interessante isso, porque se tinha pólvora na mão dos dois, os dois efetuaram um disparo, mas e a outra arma? Por isso que tinha alguém diferente na casa e que esse alguém, porque a polícia investigou, mas não chegou à conclusão. E havia suspeita, mas não chegou à conclusão de uma 4ª pessoa na casa. A conclusão, aliás, à época, Lombardi, foi considerada quase que por unanimidade uma conclusão tomada muito rapidamente. Ou seja, a polícia teria anunciado o caso como esclarecido de uma maneira muito veloz. Isso não convenceu a muitas pessoas, até porque era inequívoco que os 2 irmãos chegaram a apontar a arma um contra o outro. Se os 2 fizeram disparos, seria natural que na mão de ambos houvesse vestígio de pólvora, sem dúvida nenhuma. O problema era a diferença nos calibres das armas. A arma encontrada foi uma Parabellum, como eu disse, mas haveria uma segunda arma. Essa não se encontrou, aí levou à suposição que foi considerada muito sólida à época de haver uma 4ª pessoa no interior do Castelinho que teria praticado os 3 homicídios. Aí surgiu uma nova versão. 3 assassinatos ao invés de um irmão matando o outro e suicidando-se a seguir, Lombardi. A história é muito interessante, realmente ficou essa interrogação. E um dos pontos que ficou misterioso foi o fato de, depois de considerar-se que um irmão matou o outro e suicidou-se a seguir, a questão é que esse irmão do suicídio, ele estava com 2 tiros exatamente no coração. E a hipótese de alguém suicidar-se com 2 tiros é uma coisa muito remota, para não dizer impossível, Lombardi. Por quê? Se alguém que dê um tiro em seu próprio coração, automaticamente em seguida sofre um espasmo. Quer dizer, perde totalmente o controle dos seus movimentos, de qualquer comportamento, de qualquer reação. Então não haveria, depois de um primeiro tiro no coração, condições de voltar a empunhar a arma e dar outro tiro em direção ao próprio coração. Isso não foi admitido técnica e cientificamente, Lombardi. E é o que reforça a tese de que possivelmente havia uma 4ª pessoa, né, no ambiente do crime ali.
e a família era uma família eles chamavam de quatrocentão, né? Uma família muito rica, que frequentava a sociedade paulistana. Existia essa diferença muito grande naquela época de a sociedade, né? Uma sociedade diferente, né? Então tinha um grupo seleto e esse grupo era seleto. Então as pessoas cobraram da polícia. Aí a polícia chegou até um determinado instante e acabou encerrando a investigação com essa interrogação da quarta pessoa de sim ou não. E fica aí, Lombardi, mais uma lição sociológica. Quer dizer, o crime, como prova o caso do Castelinho, ele está em todas as classes sociais. Todas as classes sociais praticam crime. Quer dizer, o crime acompanha a sociedade como uma sombra acompanha o corpo, Lombardi. Como eles não tinham família, era marido, mulher e 2 filhos, o Castelli foi abandonado. Ele ficou abandonado por um tempo, depois fizeram uma reforma. Um funcionário da Receita Federal morou lá durante muito tempo e aí abandonou. Então, depois de tantas tentativas, se dizia que ele era mal assombrado, né? O Castelli era mal assombrado, as pessoas ouviam ruído, ouviam gritos, moradores de rua ali estiveram. E aí decidiram fazer uma reforma. De 2015 a 2017, foi feita uma restauração, Percival. Restauraram o castelo. E durante algum tempo, pessoas sem teto, pessoas sem moradia, moradores de rua, ocuparam totalmente o castelinho, Lombardi. Ocuparam tudo. Então ele foi se deteriorando. É uma coisa, porque é uma verdadeira relíquia arquitetônica aquela construção. Mas outra vez ele passou por uma reforma e agora ele está lá, conservado, bonito. Até uma atração naquele ponto de São Paulo, da Rua APA com a Avenida São João, Lombardi. Baixos do chamado Minhocão, né? Que é do elevado. Hoje ele abriga o Clube das Mães do Brasil. Você ouviu aqui a história do Castelinho da Rua APA. Super interessante. E até hoje fica, Percival, para a gente encerrar aqui, esse ponto de interrogação. E essa quarta pessoa existiu ou não? Se existiu ou não existiu, nós nunca mais vamos saber. Se torna um mistério que atravessou a noite dos tempos. E o Castelinho está lá. Ele é um símbolo de uma investigação também, e também um símbolo de como uma investigação precisa ser bem conduzida para chegar ao seu final sem deixar nenhum tipo de dúvida. O que não aconteceu no caso do Castelinho, não é, Lombardi? Até a próxima.